Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, dar o like, compartilhar para fazer mais longe as histórias que a gente conta aqui, para todo mundo ficar sabendo um pouco mais da história do Carlos Augusto, nosso convidado de hoje. Ele que é músico e vai estar conosco no dia 20 de julho fazendo um tributo à Jovem Guarda, mais especificamente ao rei Roberto Carlos lá na UET. Carlos Augusto, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Boa tarde. Boa tarde. Muito agradecido pelo seu convite. Boa tarde a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual horário estiver assistindo. Muito satisfatório estar aqui com você nesse programa. Pois é, Carlos, o Guto, né? Como você é chamado mais na intimidade, para os amigos, enfim. Como é que você começa com a música, né? Eu vou voltar no tempo, não especificamente com o Roberto Carlos, porque é só um dos teus trabalhos. Você é músico, contrabaixista, enfim. Como é que a música surge? Tem influência de família? O Guto pequenininho já tinha um violãozinho lá e começou a tocar? Eu recordo, a influência maior foi pelo meu tio, né? Meu tio, né, pegava gurizinho, ia à praia, né? Então no carro, né, ele colocava aqueles sons sempre mais da Jovem Guarda e Roberto Carlos, né? Então eu ficava escutando muito, essa influência foi muito forte. Então eu tinha os discos lá em casa, né? Ia pra escola, voltava pequeno, fazia as tarefas de casa, mas cadê ele? Ele estava no quarto escutando os discos do Roberto Carlos. E tudo isso foi acompanhando as fases, né, de criança. Pá. E me lembro que eu estava estudando na escola, num colégio, né, já grande, um colégio grande lá de Recife, e tinha aula de música. Quer dizer, aí eu fui me inscrever porque você fazia 6 meses de música ou 6 meses de talha, né, de pintura. Então, na aula de música, né, eu já tinha contato com as partituras, né? Mas a gente queria mais o som em si, né? Mas isso já está com uma idade mais... Aí eu já estou com uns 10 anos. 10 anos. Mas pequenininho eu já cantarolava. Já cantarolava e com influência do tio ali, no carro, sempre, nos discos, enfim. Sempre. Mas aí também eu escutava muito Luiz Gonzaga. Eu era gurizinho, mas eu sempre escutava Raul Iglesias, Roberto Carlos, coisa além, sabe? Era além da idade. Não era próprio daquela. Não era próprio da época, mas não que eu escutava. Tudo bem que não tínhamos, sei lá, um show da Xuxa também, não, na tinha época. Não. Mas eu escutava também coisas da criança, mas eu gostava também de Luiz Gonzaga, essas coisas. Então, na escola eu fui, e a professora, quem quer cantar aqui na frente? Eu disse, mas sem saber de nada. Aí eu fui e cantava sem intenção de nada, cantava um de Roberto Carlos. Aí era sempre assim, mas sem intenção nenhuma, só por cantar e gostar. E por aí foi tudo acontecendo naturalmente. Pois é, e estamos falando de Recife, né? Você é natural de Recife, né? De Recife. Essa influência, você sente, eu tô passando para além, né? Mas é mais forte no Nordeste, o Roberto Carlos, essa música ressoa mais forte nessa região do país? Eu creio que ela é muito forte, né? Tanto é que tem vários fã-clubes do Roberto Carlos, né? Recife, né? Também tem mais para cima, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, tem sempre aquelas concentrações de fã-clube do Roberto Carlos. Aí, já adiantando um salto no futuro, quando eu fui fazer show no Rio de Janeiro, eu também percebi, ou seja, fechando, eu percebi que do Sudeste para cima é sempre mais forte o Roberto Carlos. No Sul chega. Aqui tem muitos fãs do Roberto Carlos também, que eu fiquei sabendo. Tem fãs já de terem ingressos, aquela cópia de ingressos, livros. E é legal, mas lá é muito forte, realmente. Pois é, voltando ainda lá, o Guto já adolescente com esse contato, já aí vem, através da escola, então, o contato com o instrumento, o violão, enfim, ou outro instrumento, não sei. Tinha época que eu me reunia com a turma, né? Já tocava um violão e eu ficava só olhando, né? Então, um colega meu começou a me dar os primeiros acordes. Aí eu colocava os primeiros acordes, né? Com dificuldade de colocar um 5, um sétimo ainda assim, sem a pestana. Aí assim, quando a professora na aula, voltando rapidamente, quando eu voltava a dar aula, o meu instinto entendia mais fácil aquilo tudo.
toda aquela padronização de partitura, o porquê das coisas. O instinto fazia eu entender rápido as coisas. Chamam de dom, né? Sim, mas também já estava lá. Mas tem que queimar a pestana também para estudar. Aí, pronto, eu comecei a sentir e pronto. Comecei a sentir o som com a música, então eu mesmo comecei a... Né? O meu cunhado me deu um livro de Roberto Carlos, que tinha as cifras do Roberto Carlos. Na realidade, a turma não estava muito ligada no Roberto, que era mais Legião Urbana. Legião Urbana, sim. Estamos falando aí de anos, final dos anos 70, 80 já? 80. Mas aí eu sempre curti essa música, como eu te falei, né? Luiz Gonzaga, a turma brincava comigo, né? Tirava uma onda assim comigo. Roberto. É, Roberto mesmo. E ficava. Então eu comecei a caprichar mais, né? E se aprofundando aí. Depois, estudando mais músicas mesmo, com os maestros de escolas, e por aí foi. Mas não só com o Roberto, né? Você é um músico e fazia, enfim, começou a trabalhar daí profissionalmente com que idade na música? Uns 18. Aí eu já tocava... Sim, eu também arriscava cantar outros cantores, né? Claro. Cantar. E arriscava fazer as minhas, mas as minhas até então não dava legal, não. Não. Então eu só tocava música. Aí até que eu cantei Roberto Carlos num bar. E fui chamado para ser efetivado em outro bar. Mas aí falaram, eu tenho que tocar tudo, então tranquilo. Então eu fiz um repertório de Djavan, Caetano, não só de tudo, Roberto Carlos. Não só de Roberto. Fagner, Belchior, Djavan, Fábio Júnior, Roberto... Um monte, até esqueço agora. Mas toca voz e violão. Mas não tem uma história na escola que você me contou, Guto, curiosa, que os colegas queriam te fazer uma sacanagem, como a gente diz assim? Foi uma brincadeira, foi na rua mesmo, né? A colega da esquina, né? Saíamos, né? Afinal, quinta-feira já começa, né? Ter música ao vivo nos bares. Então a gente saía, né? Ficava lá olhando. Que a gente tocava violão, eu gostava de ver o rapaz tocando violão, eu gostava, né? E aí, numa dessas aí, a gente foi mais uma vez para um outro lugar lá. A turma sabendo que eu já estava engateando no violão, aí um gato lá, um amigo meu chamado Cabral, no intervalo do cantor lá, um músico, me pegou pelo braço, bora, não, vai, bora. Aí a turma, bora, e pegaram-me e colocaram no palco. A força, literalmente. A força, né? Tá bom, eu peguei o violão. Mas a intenção deles era que eu passasse algum vexame no momento. Eles achavam, não acreditavam no seu potencial. Botaram pra fazer onda, né? Aí eu peguei o violão e toquei uma música que eu sempre ensaiava em casa, né? Mesmo com a dificuldade de um tal acorde lá. Aí quando eu fiz essa apresentação, aí todo mundo que estava nesse bar, aí foi inverso a intenção. Aí foi quando, nossa, até a turma ficou assim, parabenizou e por aí foi. Aí eu comecei a buscar novas oportunidades em bares, como assim? Eu conheci um colega que tocava em bar, então ia lá, então eu pegava os 15 minutos dele de intervalo, 20 minutos, e ia tocar, né? Então ali eu começava a perceber. O grau de timidez minha era bem maior. Então eu trabalhava tudo isso já valendo, já acontecendo e testando tudo. E foi assim. E se sentiu bem nesse lugar? Eu tô falando de palco, né? Viu que realmente é isso que eu quero pra minha vida. Gosto do palco, da música. Foi, exatamente. Depois passei... Aí eu comecei a gostar, né, da brincadeira, né? Gostei, 20 minutos. Vai estar onde hoje? Você vai estar em tal lugar hoje? Vou lá, viu? Pegar os 20 minutos de intervalo para tocar violão. Ia perseguindo. Ia perseguindo o cara, altas horas da noite. Mas e aí, até que eu fui, né? Comecei a tocar, eu mesmo tocar nos bares, né? E aí, depois teve Calouro de televisão, minha mãe assistia e disse, por que não vai lá no Calouro? Aí eu ia num Calouro regional lá da região, aí eu tinha a felicidade de me sair bem. Aí foi assim, aí depois eu fui para trio elétricos dessa rádio, que ia em bairro no trio elétrico, né? Então eu ficava, por eu ter sido novato ainda no trio elétrico, já tinha uns que se apresentavam, eu ficava até 2 da manhã esperando minha vez. Chegava às 7 horas da noite, ficava esperando até 2 da manhã, esperando a vez. Até o cara botar você e, vai com...
fazer amizade, aí nas próximas vezes que eu ia, ele já me colocava mais cedo, colocava umas 10 Os horas. horários melhores. Tava pra voltar sem pegar o Bacurau do ônibus ou perder uma carona. E foi assim. Aí passou-se o tempo. Inclusive a música que eu toquei quando eles me forçaram aí foi um clássico da Jovem Guarda. Ah, é? Daqui a pouco a gente vai ouvir essa. Ouve, né? Enfim, mas antes da gente ouvir, ainda queria te perguntar. Você é um pernambucano, diz que o frevo tá no sangue de todo pernambucano. Esses gêneros mais próprios, o que saíram lá, o axé, enfim, nunca te atraíram? O forró também, né? Forró também. Tem um grande compositor lá, respeitável, poxa. Deu aquele famoso branco. Deu branco, mas o cara é top. Aí um dia ele tava lá, né? Eu tava na casa de uma produtora lá, um produtor, né? Um casal. E ele tava lá também. Petrúcio Amorim, o nome dele. Petrúcio Amorim, compositor. O cara é mão cheia, né, na composição. Aí um dia eu tava com meu violão lá, ele... E aí, Guto? Deixa eu ver. Pegou meu violão aí. Foi massa. Ele disse, olha, eu compus um forró. Escuta aí. Aí mostrei pra ele na época. Ele, rapaz, tu parece mais um sulista cantando forró. Tu parece mais um sulista cantando forró. Como se é assim, então eu acho não que é a tua praia. Não é minha praia, né? Mesmo eu sendo de lá, né? Mesmo eu sendo de lá, não era a minha praia. Mas assim, eu recebendo um elogio do medalhão desse, se for ficar na minha aí. Melhor. Agora o forró eu gosto de tocar o contrabaixo. Aí sim, aí vai. Eu gosto. Um pé de serra, um grupinho pé de serra, sem ser banda de forró, um pé de serra, é bom também. Já toquei lá no bloco de carnaval chamado Pierrot de São José. São José é um bairro, né, na cidade. Então chama-se Pierrot de São José, aqueles blocos, né, de violões, flautas, né, sax, que concorre com o Bloco da Saudade. Já é um Bloco da Saudade e o Pierrot de São José. 2 blocos de carnaval que disputavam lá no carnaval, né? Então a gente ensaiava e depois, naquele dia, a gente se vestia de Pierrot, né? Aqueles palhaços. E fazia. Agora é isso, eu fazia e voltava para casa. Eu não participava dos trios elétricos de banda, não, aí no carnaval. Aí não. No frevo, não. Principalmente aquela dança do frevo, eu sou de lá, mas não me arrisco, não. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu sei, só de ver. Eu também não me arriscaria, não. Guto, vamos fazer as primeiras músicas aqui. E aí, quem está nos acompanhando no rádio vai ver, o Guto vai fazer aqui ao vivo um voz e violão. E no YouTube a gente vai ser premiado também aqui. Então, acompanhando no YouTube a nossa atração. Uma das nossas atrações para o 20 de julho. Dia do amigo, dia do aniversário da Unijuí FM. É também dia do nosso tributo à Jovem Guarda. Jovens Tardes de Domingo, um tributo à Jovem Guarda. Evento que faz parte do Unijuí FM Show. O Guto vai estar lá junto com a banda Os Caras, convidados, atrações. A gente vai reviver aquela cena, né? O programa Jovem Guarda, com que certeza. foi um grande sucesso na década lá de 60, 70 e que vem agora aqui sendo homenageado, revivido no domingo, e você é nosso convidada para estar conosco lá. O que a gente vai ouvir? As 2 primeiras aqui do Encontro Casual, Guto? Eu pensei numa bem interessante que chama-se o Calhambeck. O Calhambeck, né? Não podia faltar. Direto da Jovem Guarda, Carlos Augusto, nosso convidado no Encontro Casual. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibit? Quero consertar meu Cadillac, bit, bibirit, bit, bibit. Chegando na oficina o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeck, bibit. Buzinei assim o Calhambeck, bit, bibirit, bit. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que eu estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibit. Buzinei assim o Calhambeck, bit, bibirit, bit, bibit.
e muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. Fui me acostumando e do carango fui gostando. E o calhambeque bibit, quero conservar o calhambeque bit, bibirit, bit, bibit. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração na hora exata de trocar, o calhambeque bibit, meu coração ficou com calhambeque bit, bibirit, bit, bibit. Bem, você me desculpe, mas agora eu vou embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo, mas é tudo por causa do calhambeque, sabe? Vai, vai, vai. Carlos Augusto, o Guto aqui no Encontro Casual. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Tá desafinando aqui. Claro. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Tá aí, Carlos Augusto, fazendo esse tributo ao Roberto Carlos. O que te chamava a atenção? Por que Roberto Carlos, né? Essa história começou a ficar mais entrelaçada, né? Mas desde o início, algo nele te chamava a atenção, Guto. Tu sabe dizer o que é? É como eu digo, né? Quando eu era criança, eu escutava muito Roberto. Então, eu ficava, talvez brincando, né? Os brinquedinhos lá, meu tio escutando. Então, o fundo musical, na minha mente, era sempre o som do Roberto, né? Um álbum, se eu brincasse de um álbum, meu álbum, qualquer coisa, sempre estava rolando Roberto. Então, aquele fundo musical. E assim, tinha o leão solto na rua, né? Então, na mente da criança ia fazendo aquele. Então, você vai crescendo e cada música vai correspondendo a uma fase da sua vida e vai se encaixando. Então, é isso. E é uma pergunta que eu não sei responder porque é tudo natural, essa inclinação. E até às vezes eu andava na rua sem intenção nenhuma, por exemplo, o cabelo grande, eu associa por causa do Roberto. Não tem nada a ver. Eu achava massa os pintores italianos, com aquelas boinas de cabelão, e o desenho também. Então eu achava o artista tem que ter cabelo grande. Não por causa do Roberto Carlos, mas o artista. Eu tinha arte, então artista. Mas aí a turma associava com o Roberto Carlos. Aí, você passando na rua, pessoas que nunca viram na vida, parece com o Roberto Carlos, essas coisas todas. Mas tranquilo, nunca foi a intenção. Aí por ser fã e cantar assim, a turma associou tudo. Até que um dia fui chamado para fazer o trabalho, né, de a palavra cover, né, que eu não gosto muito, mas foi assim. E aí no primeiro show a gente detonou valendo mesmo. E vieram outros convites. Como é que surgiu esse convite aí, esse primeiro cover, né? Como cover do Roberto Carlos, ou esse tributo, que a gente prefere tributo, né? Tributo. Melhor, né, Guto? Eu tava tem Recife, né? Então colado com Recife. Tem Recife, né? Tem Olinda colado com Recife e também do outro lado tem Jaboatão dos Guararapes, né? Então eu saí de Recife e ia com minha banda pra
cidade próxima, que é Jaboatão dos Guararapes, gravar o meu disco com músicas minhas. Foi até interessante, precisávamos todos ir, né, irmos num carro só. Então, eu mesmo aluguei uma Kombi na época, né, aluguei uma Kombi, a gente é dirigente, foi uma maior festa dentro da Kombi, né? Aí chegava no estúdio, né? A brincadeira para acessar, e a gente tudo compenetrado gravando o disco, pá. Até que um dia a gente voltando, passamos pela... a gente saiu da cidade de Jaboatão, voltou para Recife. Então, passando na orla de Boa Viagem, tem um... Boa Viagem, né? Praia de Boa Viagem, lá em Recife. Tem um hotel chamado Casa de Itália. Aí um guitarrista que tocava comigo, um grande, baita guitarrista chamado Tony Belo, diz: Guto, olha, por que tu não vai lá na Casa de Itália e oferece? A gente tava gravando em novembro o meu disco, vai chegar Natal, então a gente já tá quente aqui, aproveita e faz um repertório Roberto, ensaiamos e a gente vende o trabalho, né? Já ganha por... Claro. Aí, beleza, gostei da ideia. Aí, outro dia eu fui lá, eu tinha até uma demonstração num CD que eu tinha gravado. Quando eu estou aqui, eu vivo assim, com uma banda, né? Aí quando eu mostrei, não passou 5 minutos. O cara mal escutou e já fechou. Poxa, ele gostou muito, a gente tá fechado então. Tal dia, tal. Eu, pronto, liguei pra banda, ó, tal dia. Tá fechado. Natal mesmo, no pleno Natal. Que também, não sei se já era a época do especial de Roberto Carlos, né? Tava se aproximando, né? Que isso foi perto do fim de novembro, deu tempo da gente sair. Mas já existia, né? Que era uma tradição, né? Roberto, já existia. Aí ensaiamos e montamos o som lá nesse hotel, né? E convidamos Pinga. Pinga é o empresário do Roberto Carlos, que ele faleceu no ano passado, mas ele é o Norte-Nordeste, ele é que chamava Roberto Carlos para fazer os shows lá, né? Holy Glass, essas coisas. Fábio Júnior, sempre era Pinga Promoções Artísticas. Um empresário muito forte lá. Aí Pinga foi também lá. Aí tinha todo mundo do hotel, né? Então foi todo mundo lá e lotou. O primeiro show que fizemos, aí foi... E que tal a sensação? Rapaz... Te assustou um pouco? Me assustou porque, como eu te falei, né? O grau de timidez era mais elevado. E se você... Eu acho que hoje ainda é um pouco. Se você não programar comigo uma coisa e me pegar de supetão assim, eu fico meio sem saber desenrolar. Então, na época, a gente passamos o som à tarde nesse hotel. Tinha umas clientes, né? Umas 3 mulheres conversando lá e assistiu a passagem do som. Ou seja, depois fiquei sabendo que elas estavam hospedadas lá. Então, no dia do show, que foi, né, à noite, gente pra caramba, lotou. Aí, finalizamos o show, quando eu tô descendo assim, né, Graci, ela, sem ter combinado comigo, ela chega com um buquê de rosas. Rapaz, aí você perguntou como é a emoção, pronto, eu já tava ali, né, primeiro, aquele, né, nossa, muita responsa, porque tinha empresários da General Motors lá. Tanto é que nesse show a gente foi convidado para os Estados Unidos quando acabou. O primeiro show a gente foi convidado, ou seja... No primeiro show. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, então a gente agradou, né? Então foi uma ação legal. Aí ela chegou com um buquê de rosa e me deu, rapaz, não sabia o que fazer. Até hoje eu sei quem é a mulher, como é o nome. Eu peguei o buquê e saí de fininho, em vez de jogar rosa, que eu acho que era isso que ela queria que eu fizesse. Eu peguei a rosa e voltei, peguei pra mim e fui pro camarim. Com certeza ela queria que tu fizesse a distribuição das rosas. Pois é, o grau de timidez é tão grande que travou esse raciocínio. Se você não combinar comigo, o que vai acontecer aí... Hoje em dia talvez eu te desenrolaria melhor. Vamos combinar bem isso lá pro dia 20, né? Agora... Aí foi assim que surgiu o primeiro show de cover. Aí então a turma se empolgou, vamos fazer outro ali, vender. Pois ali, Estados Unidos, você já me fala que... Aí é que tá. Aí nos Estados Unidos a gente recebeu o convite, né? O cara foi lá no quarto onde a gente estava, né? Eu, tava a turma toda, né? Até parentes, essas coisas. Mas aí ele queria numa fase que eu tinha que terminar o disco. Ah, claro, tava fazendo teu próprio disco. Meu próprio disco. E aí, né? E numa época nos Estados Unidos estava muita neve nesse momento. Aí a gente ficou adiando, mas o que importa pra gente foi o seguinte: nossa, a gente foi suficientemente agradável a ponto de receber um convite dele. Já foi um currículo pra gente.
Claro, mas surgiram outros convites a partir Com desse, certeza, né? com Muitos certeza. shows e nessa formação daí com banda, enfim. Com certeza. Aí começava a já solicitarem a gente. Mas é tão forte. E isso tudo espontâneo, né? Espontâneo, Não foi um dessa- trabalho assim Não, que não. foi feito de divulgação, estamos não. criando aqui Não. um trabalho de Roberto Carlos. Foi meio ao acaso, né? Não é o caso. E é tão forte esse acaso, né? Esse tributo a Roberto, que cobriu o meu trabalho, bicho. Pois Cobriu o meu trabalho. E como é que tu vê essa parte, Com né? as músicas minhas. né? Das tuas. Exatamente, tinha um disco aí e É, acabou. tinha um disco aí prestes a sair, mas. Saiu o disco? Saiu a matriz, né? Aham. A matriz. Aí resta saber o que. Se vamos atrás para fazer as cópias, mas aí já estava tão forte o lance do Roberto que a gente deixou quieto a matriz. Vamos trabalhar isso aqui, pegar. A turma estava em cima demais, pedindo. E aí? Mas aí também foi o seguinte, eu observei também o seguinte. E tudo bem pra ti isso? Ou você faria diferente hoje se voltasse naquele tempo de Tá. dizer, não, vou priorizar aqui o meu trabalho, Roberto, ok, Aham. mas. Eu priorizaria. Mas é que mesmo assim, mesmo na época, eu observei que a música inédita para surgir tava meio difícil, principalmente lá no Nordeste. Se eu tivesse mais no Rio de Janeiro, no Sudeste, como até o próprio Roberto Carlos, né? Claro. Saiu de Cachoeira Sim, da Pemirim e foi fazer toda a história lá no Rio. E aí tem um encontro com aquela turma toda, com Carlos Imperial e tudo mais. Se não, A música inédita tem uma série de fatores, né? De ser a música certa, pro momento certo, também no lugar certo, né? claro. E minhas músicas, eu sendo de lá, não é do estilo de lá. Então isso aí tinha Dificultaria. Dificultaria, mas eu não estava preso a estilo, eu estava preso a mim. O meu estilo é esse. Eu não tenho que fazer o forró porque eu sou daqui. Apesar que eu fiz alguns forrozinhos, né? Eu não tenho que fazer música carnavalesca porque lá, não, eu faço. E qual é a música do Guto, a música própria? É a música Romântica? romântica. Segue música uma linha, romântica. Roberto Carlos? José Augusto, Fábio Júnior, Roberto Carlos, Fagner, essas coisas. Essa é a linha, se fosse definir Definir seria o estilo esse as aí. influências. As influências foram essas. Agora, engraçado que quando partindo pro contrabaixo, aí eu gosto de tocar um pop rock. Uma coisa mais não é Apesar que dançante, também- né? Mais Apesar um do ritmo mais. mais rock, né? Apesar que no repertório também, no meu repertório também tem. O foco aqui é Roberto. Mas em geral tem Capital Inicial, Legião também, tem Zé Ramalho. A gente toca tudo isso. Pois é. Você começou a partir daí então a rodar não só a tua região, o teu estado, mas outros lugares do país. Aí começamos também nos interiores de Pernambuco, né? E sempre legal encontrando aquela legião de fãs de Roberto, sempre é legal. Quando você encontra, quando eles lotam tudo, aí vira uma festa só, todo mundo canta junto, é maravilhoso. E aí depois, passou-se um tempo, eu fui para Raul Gil. Participou do programa Raul Gil. Tive a felicidade de poder cantar lá em Raul Gil. Cantou Roberto Carlos. Cantei Roberto Carlos. Aí tem aquela, né? Passar pelaquela peneira, né? Aqueles jurados, não sei o quê. Mas graças a Deus passei por todos. Eu não sei de que época estamos falando, mas tinha uns jurados ali, casca grossa. Né? O Regis, né? O Regis Tadeu. Pega forte, mas ele parabenizou, até porque ele também era amigo do autor da música que eu cantei. Eu cantei Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você. Então, Antônio Marcos, né, colega do Regis, então ele gostou pra caramba lá. E aí foi aquela alegria só, né? Eu fui aprovado lá e Chegou a participar? Que porque tá. ficava, né? Ficava, mas aí é interessante para quem mora próximo. Claro. Quem mora mais distante vai ter que bancar tudo de novo, né? A passagem, o hotel, tudo de novo. Vai e Pois volta, o programa nada.
Ajuda um pouco? No início não. Na primeira vez, não, né? Claro. Talvez na segunda, se eu fosse. Aí sim, eu tive a alegria de ir pro Raul Gil. Mas o que importa pra mim era aparecer a janela. Claro. Aquela janela já E abria dava uma portas. visibilidade. Quando eu cheguei já tinha contatos, lá em Recife, contatos pra tocar numa baita churrascaria lá que tinha. Uma recepção de um baita casamento que teve lá da Sociedade Alta. Então, banda maravilhosa também, tudo massa. Tudo abre as portas, quando a turma vê você na janela, tem uma visibilidade melhor, aí você é contratado. Passou-se um tempo depois disso, eu tive a alegria de ir pro Cruzeiro do Roberto. Pois é, ele também é famoso, né, por fazer esses cruzeiros. E ele tava lá. Tava. Chegou a ter um contato com ele? Aí é que tá. Não chegou, Guto. Pela tua cara, eu achei que... Aí é que tá. Eu me apresentei com a banda dele, né? Então, eu não sei nem como contar isso. Porque... Primeiro, eu imagino a tua emoção de cantar com a banda do Roberto Carlos. Só em chegar lá, eu tava, né? Antes do navio zarpar, eu tava lá na beirada assim, lá no alto, né? Olhando assim pra baixo. Aí chega o Roberto Carlos com uma Lamborghini, acelerando forte mesmo. É muita emoção, bicho. Muita emoção mesmo. Aí aquela legião de fã lá, o Roberto Carlos chega, dá tchau, a cena pra... Pronto, aí, de repente, você já vê o navio andando, E aí, eu procurei o Vanderlei, que é o pianista do Roberto. Tem o Eduardo Lages, né? O Sim. Vanderlei, pianista. Vanderlei. E aí, né? Ele já sabia mais ou menos que eu ia estar lá. Ah, ele Por sabia. causa do Pinga. Claro. Ah, sim, o empresário lá, né? De produções de... Aí, procura aí um lugar para colocar meu afilhado. Aí lá tem um especial de calouro, né? No show do Roberto Carlos tem uma parte de calouro. Mas eu não podia participar porque era profissional, então eu não podia participar daquele quadro. Aí então ficou assim. Ficou a parte do calouro. Acabou o calouro, né? Roberto Carlos vai lá, parabeniza quem ganhou do calouro, dá um presente para ele. Roberto Carlos volta para trás da cortina. Aí depois entra eu e faz aquela parte de Recife, diretamente de Recife, uma apresentação especial. E depois de mim, aí passa um tempo, sério, o show do Roberto. Tudo isso para responder a sua pergunta. E aí, chegou perto do Roberto? Vamos lá. Aí ele me chama, eu tô na plateia, o Vanderlei vai ensinar, o Miele na época tava lá. Miele, sim. Aí, Saudoso Miele já foi. aí eu saio da plateia. Também. Sim, antes disso tudo, eu no navio andando, né? Aí a turma, tinha uma mulher que chegou lá, cheia de foto minha no celular. O que é essa? Você não é o filho do Roberto? Eu já terei foto. Não, pô. Sou filho não. A mulher já tinha tirado várias fotos minhas, eu andando pelo Brasil sem eu saber. Ela pensava que era filho do cara. E eu sem saber, nossa, nada. A imaginação das pessoas é também, né? Demais. Algo, né? Aí piorou quando ela me viu subindo. Claro, Quando daí ele me chamou. confirmou, né? Aí, quando eu subi, aí eu cantei. Então eu fiz o seguinte, eu já saí de casa com essa ideia. Roberto Carlos no filme Ritmo de Aventura, né? Tem uma parte que ele faz assim pra Vanderlei. Vanderlei! Ele aponta assim e faz, dá um som de cravo aí. Aí Vanderlei faz. Não sei se você viu o filme, se lembra dessa cena. Tem essa época, tem essa cena. Então eu fiz isso no navio. Vanderlei, dá um som de cravo aí. Eu sabia que todo mundo era fã do Roberto, todo mundo ia remeter ao filme, né? Todo mundo ia remeter ao filme, a cena. Vanderlei, dá um som de cravo. Nem Vanderlei sabia, foi na hora. Ah, não, tu não combinou com o Vanderlei? Não, só a música. Combinei só a música. Isso é uma confiança, hein? Eu combinei só a música. Só a música, não a cena. Aí ele. Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho e por isso eu estou aqui. A cena é muito famosa, né? Essa cena tem na internet também. Pronto. Aí a banda tocou aí. Aí o teatro, né?
foi ao delírio. Aí eu, nossa, ainda bem, né? já tive a aprovação, né? Então aquela expectativa fica mais calma. Fez uma música só? Ai, fiz duas. Fizemos duas. duas. Aí depois dessa a gente tocou. Eu sou terrível, e é bom parar. E desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe contar. Aí o solista, o guitarrista Roberto Carlos, olhava pra mim assim, como se dissesse, quem é esse filho da mãe? Eu vi. Ele tocava com prazer, ria, então a guitarra, né? Porque ele tava livre, né? Pra fazer os arranjos que ele quisesse, diferente do que ele faz com o Roberto. Claro, ali tudo combinadinho, muito. Nossa, aí foi bem legal, bicho, bem legal. Né? Aquela festa, né? Quando me chamou, Miela, aquela festa assim, não sei o quê. Aí eu cantei essas duas músicas. Aí, assim, no final, né? Eu vi alguns integrantes da banda do Roberto Carlos, né? Um sorriso aqui também, pronto, legal. Ganhei. Vai ser fácil chegar perto do Roberto agora. Né? Sim. Aí o Roberto Carlos lá atrás, na cortina, diz que lá na sala dele tem um televisor que ele vê tudo, então ele assistiu, né? Aí pronto, eu desci, agradeceu, eu saí por detrás também, mas não, detrás tem um corredor, depois tem a sala do Roberto, saí pelo corredor, pelo convés, entrei novamente no teatro para entrar por trás, assim, as pessoas não verem. Voltei pro meu canto, aí foi todo se levantando, tirando foto. Então aquela foto que estava no início, antes de eu me apresentar, era uma mulher só. E depois desse momento, aí foi todo mundo, um monte de gente, aí, nossa. Mas aí eu tentei entrar em contato com o Roberto, aí a produção acho que dificultou um pouco. Ah, é? Porque... Não sei. Aquele que estava sorrindo, que eu pensei, isso aí é camarada, né? Eu vou chegar perto dele depois. Porque aí, depois de mim, teve o show do Roberto. Aí, no final do show do Roberto, eu tentei me aproximar exatamente dessa pessoa que eu tinha em mente, que ele estava sorrindo na época. Vai ser legal. Mas não foi muito legal, não. Em resumo, foi um momento inesquecível, mas... Mas poderia ter sido melhor se eu tivesse trazido a foto com o Roberto. Mas eu acho que Roberto sabia do que estava acontecendo no palco, pela TV, então eu recebi um elogio legal de um dos músicos. E aí, Roberto? Ele disse, olha, queira saber o que a banda do Roberto diz. Aí ele aprovou. Você aí é legal, canta muito, não sei o que, direitinho para... Então esse aval foi muito interessante. Isso já vale, né, Guto? E a experiência, enfim, foi. Tocar com a banda do Roberto Carlos, uma banda que é incrível. Falando em tocar, vamos ouvir mais duas? O que a gente ouve aqui nesse mini especial? Aliás, que você que está acompanhando aqui, o Carlos Augusto, o Guto, é o músico que vai estar com a banda Os Caras no dia 20 de julho no Teatro da UET. E eu digo teatro para a parte da Jovem Guarda, mas é uma grande festa que a gente quer fazer lá. Vai começar antes, terminar depois e reviver o próprio programa que tinha convidados, enfim. Então esse tributo que tem a Jovem Guarda como destaque, claro, lá o Roberto Carlos ainda mais em evidência, tem o Carlos Augusto hoje como convidado. Ingressos, plataforma Simpla, caixas da Unisvi e Literatos Shocks, você não pode ficar fora dessa, comemorando os nossos 24 anos, rumo aos 25, a nossa rádio, a Unisvi FM. O que a gente ouve agora, Guto? Um grande clássico do Roberto. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. A
até quando te querendo, te amando. Coração quer te encontrar, então vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Tá aí, Carlos Augusto, nesse tributo a Roberto Carlos, dia 20 de julho, Unijuí FM é show. Teatro da UET, ele e Banda Os Caras vão estar lá comemorando a Jovem Guarda, revivendo essa cena que é muito forte. Vamos ouvir mais uma, Guto? São 2 músicas aqui por bloco pra gente dar já uma palhinha do que vai acontecer lá. Claro que tem surpresas, né? Tem outros convidados aí que vão estar com a Banda Os Caras. O Carlos Augusto nesse tributo à Jovem Guarda, Jovens Tardes de domingo, no domingo à tarde, lá na UET, dia 20 de julho. Você quer Jovem Guarda ou uma mais após Jovem Guarda? Ah, isso fica a teu critério. Pode ser uma após Jovem Guarda também, para mostrar a amplitude. Jovem Guarda? Pode ser. Vamos lá de Jovem Guarda, então. Uma música que o Roberto Carlos abriu o programa de Jovem Guarda era uma dessa aqui. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, e tudo que eu faço, eu falo é fingimento. Eu pego meu carro e começo a rodar. Eu tenho 1000 garotas, uma em cada lugar. Me chamam Lobão, me chamam Lobão. Eu sou o tal. Eu rodo e nunca penso em parar. Se vejo um broto lindo, logo vou conquistar. Todos os rapazes têm inveja de mim, mas eu não dou bola porque sou mesmo assim. Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau. Eu sou o tal. Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau. Eu sou o tal. Aê! Uma palhinha do que vai acontecer. Aqui é o nosso convidado, Carlos Augusto Guto, músico que vai fazer esse tributo à Jovem Guarda, no caso aqui é o Roberto Carlos. E ainda seguindo nessa linha, como é que foi tua vinda pro Sul, explorando novos públicos, enfim, que também são muito fãs, né? Como é que foi a primeira vez aqui pro Sul, trazendo esse teu trabalho, já mais voltado aí pro Roberto Carlos, imagino? Sim, Roberto Carlos. Uma gaúcha. Uma gaúcha. Uma gaúcha. Ah, o amor, né, Guto? Uma gaúcha, ela escutou eu cantando alguma música, né? Foi Detalhes. Não foi Detalhes? Não, foi Detalhes. Não, Detalhes é a história que eu tô contando. É um detalhe. Foi a gaúcha que me viu, escutou alguma música minha e não sabia quem era. Então ela entrou em contato, parabenizando, eu agradeci. Aí eu perguntei, depois de muitas conversas, eu perguntei como seria na região do Sul um trabalho feito meu, se teria algum espaço. Aí ela ficou de ver isso. Aí ela falou aqui com a Lorena Cossetin.
E aí, Da casa de dança, né? casa de dança. E aí teve o espaço. Então ela entrou em contato e disse, olha, tem um espaço para tu fazer o trabalho. Aí pronto, eu contactei de lá mesmo alguns músicos daqui, como eu fiz no Rio de Janeiro, né? E aí passei o repertório, ensaiou, aí eu vim. Chegando aqui, a gente deu uma passada no estúdio e pronto, aí fiz o show. Só que nesse show a gente se separou, fez uma parcela de Roberto Carlos e José Augusto. Ah, fez José Augusto Fez também. José Augusto também. E aí foi bem, assim, aceito. Foi bem aceito, parabenizado também, graças a Deus, né? E daí ficamos. E aí a gente começar com a conversa empresarial, foi ficando mais uma conversa mais íntima e de namoro, né? Hoje em dia era minha esposa. Hoje em dia a Gaúcha é minha esposa. E aí essa vinda pra cá foi ficando mais frequente também, né? Foi. Então fico lá e cá, né? Olha o Roberto Carlos aí, ó. Já levei ela lá também pro Nordeste, ela conheceu lá, gostou muito, por aí vai. Mudando a tua vida literalmente, em todos os sentidos, né? Não só profissionalmente também. E você sentiu essa diferença, assim, não tô nem falando de clima, né? Porque nós estamos no inverno aqui, que eu imagino que você sofra um pouquinho. Mas estou falando de público, assim, e da receptividade também ao trabalho, né? A receptividade na casa de dança, né? Da Lorena, foi bem esperado, né? Fãs do Roberto, eu gosto assim, eu gosto quando os fãs são fãs daquelas músicas, que aí você faz uma festa só. Eu não sei se seria a recepção se eu tocasse, vamos supor, outros trabalhos, um Tom Jobim, que aí essas coisas eu vejo mais lá pra cima, não é? Aqui eu não vi muito essa praia, não. Mas tranquilo, aqui pronto, nesse show aí eu fiz uma homenagem a Teixeirinha. Fiz, sim. Eu cantei uma música Quaré, Querência Amada. Querência Amada. Foi quase um segundo hino do Rio Grande do Sul. Pronto. Falando em hino do Sul, tem um hino aqui que eu acho pérola musical, é a tal do Grito de Liberdade. Grito de Essa Liberdade. música é demais, cara. Essa música é linda demais. Pois é, o teu contato, o que você acha da nossa música, que é uma música que por vários motivos não subiu pro país, né? Ela fica aqui mesmo, mas é consumida ao extremo aqui dentro, né? Eu observei o vocabulário, é uma coisa bem de vocês mesmo. Bem de vocês mesmos, as músicas gauchescas, né? Gauchescas, regionalistas, enfim, nativistas. Tem expressões, é como se só vocês conhecem, né? Imagino, tem alguma coisa semelhante em Pernambuco, dessa música regionalista de lá, né? Assim, que fica lá mais restrita. Tem muita coisa que ganhou o país, né? Tem a música, o forró em si, que lá toma conta do Nordeste todo, né? Chega até São Paulo. Pois que sai de lá, né? Chega a São Paulo. Chega aqui no Sul. Chega também. Chega em todos os lugares, né? Mas eu já vi gaúchos também fazer essa pergunta. Não chega lá, mas lá chega aqui. Aí eu pensei que talvez a linguagem mais que é de vocês. Muito própria aqui, própria, né? De vocês. Eu já vi até gaúcho também, eu disse, me explica essa frase, ele também. Até era difícil até para ele mesmo explicar. Então é uma coisa. Acho que esse é um dos motivos. A música, a raiz, né? Ela é boa, né? Mas para subir lá, eu acho que é porque a linguagem é uma coisa de vocês, para vocês. Pois é. Vou fazer uma pergunta que é daquelas difíceis, porque imagino quem trabalha com isso, e eu imagino também que você seja um fã de Roberto Carlos, né? Por toda a história que você contou aqui. Mas tem aquela música, Guto, dentro do trabalho dele, assim, aquela que te toca mais ainda do que outras, né? Todas, de certa forma, te tocam. Você trabalha com isso. Mas aquela que é especial pra ti, né? Não pro público, mas pra ti. Essa pergunta é muito difícil, realmente. Já fizeram essa pergunta. Mas é que são muitas músicas, é difícil responder mesmo. Agora, a gente pode colocá-las em categorias, vamos supor. Roberto Carlos tem aquelas músicas românticas, não é?
Tem aquelas mais sacras, né? Já seria outra categoria. Uma boa sacra, uma boa no romantismo, qual o melhor para você, né? Em categorias diferentes. É difícil, porque Roberto canta realmente o que vive, né? A história mesmo de Titia Amélia. A música é demais, cara. Conta a história profunda dele na época do início da transição dele de Cachoeira de Itapemirim para ir para Niterói, enquanto Lady Laura ficava lá em Cachoeira de Itapemirim, ele ia lá arriscar. Então ele conta na música a história dele, então isso é muito profundo também, só que é uma história dele. Agora, em letra de romantismo, vamos supor, uma música muito do Roberto Carlos, linda, que eu poderia responder a sua pergunta, seria: você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Você foi amanhecer cheio de luz e de calor. Essa música é uma das... É difícil, né? É difícil. São mais de músicas. Quantas músicas? Você tem esse número? São 3.000 e pouca, bicho. É muita música, né? Entre composições e regravações, enfim, né? E do público, assim, o que o público sempre espera? Tem algumas que eu até imagino aqui, tô falando, já falei de detalhes, outra vez, emoções, né? Essas não podem faltar, né? Não pode, são clássicos e não podem faltar. E o público está esperando eles. Apesar que tem músicas que eu coloco. Eu recebi um elogio um dia. Quando eu falo é eu e a equipe. Recebemos um elogio que foi o seguinte: eita, a gente gostaria que Roberto tocasse essa música, mas ele já tirou do repertório dele. Então a gente toca algumas músicas que aquela é uma que eu te falei, né? Que foi a primeira que eu toquei lá com Se a vida inteira você esperou um grande amor. Tá muito frio, o violão tá desafinando. Tá desafinando, né? E em cada dia sem ter amor foi tudo tão ruim. Então essa música com a banda, aí o público que espera sempre aquelas, né? A gente chama até carta marcada, né? Detalhes, emoções, como é que era meu amor por você. Então a gente toca aquelas que já não está muito no repertório, então nesse momento... Não chega a ser um lado B, né? Porque o Roberto não tem quase lado B, porque quase todas as músicas são muito conhecidas, né? Mas como assim, você disse que estão fora do repertório... Que ele não toca no repertório, vamos supor. Não vou sofrer. Eu preciso de você muito mais do que lhe quero, mas você não pode ver e também se nega a crer que eu espero. Não vou sofrer porque não faz sentido, nem vou viver por aí perdido, chorando, sempre pela vida chorando. Então, com a banda, a turma fica, nossa, bem da Jovem Guarda, né? Então essas músicas que, claro, tem outras pessoas que fazem o trabalho cover mesmo do Roberto, né? E assim, a gente deu uma olhadinha lá e viu que ele também não colocava. Então a gente colocou no repertório essas músicas. Então agradou pra caramba. Agora, emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, de frente pra você, e as emoções se repetindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Rapaz, desafinão tá... tu pode tranquilamente afinar, e claro que sim, né? Pra gente fazer daqui a pouco as duas saideiras. Eu vou aproveitar enquanto o Guto afina o violão aqui, fazer mais uma vez, reforçar o convite. Venha comemorar conosco o aniversário da Unijuí FM, você que é fã aqui da rádio e que também, de certa forma, tenho certeza, aprecia essa época, uma época muito importante para a música brasileira, marcou uma década, um programa que
que fez enorme sucesso, projetou vários artistas que por longas décadas, o Roberto Carlos é o principal expoente, mas muitos outros, Erasmo Carlos, Vanderleia e tantos que da Jovem Guarda fizeram sucesso aí até os dias de hoje, seguem com as músicas ainda rodando, inclusive aqui na Rádio Unijuí FM. Por isso, comemore conosco esse tributo à Jovem Guarda, Jovens Tardes de Domingo, um tributo à Jovem Guarda, a festa do dia 20 de julho, lá na UET, a sede da UET recebe esse evento. Eu digo a sede porque o evento é muito mais do que o próprio show, esse tributo que a gente vai fazer lá, aí sim, no auditório, mas toda a sede recebe a festa, com praça de alimentação, para a gente viver um momento realmente especial no dia 20 de julho. Ingressos, plataforma Simpla, Literatos Chox e também caixas da Unijuí para esse tributo, o aniversário da Unijuí FM, que vai ter a banda Os Caras, o Carlos Augusto aqui, o Guto, que vai estar conosco, além de muitos convidados e surpresas para você que participar. Vamos fazer o quadro existencial agora para já ir para o final do programa, Guto? Vamos lá. Quadro existencial são perguntas filosóficas com respostas mais curtas, porque senão a gente ficaria aqui mais uma hora falando sobre isso. Começando com qual é o maior sonho do Carlos Augusto? O meu maior sonho é realizar novamente com a minha banda todo um trabalho de MPB aqui no Sul. A coisa mais bonita que o Carlos Augusto já viveu? Minhas histórias com a música. Todas as histórias com a música, porque a música eu conheci até a esposa, toda a música, tudo que a música me deu. A coisa mais triste que o Carlos Augusto já viveu? A perda da minha mãe há um mês atrás. O que é a morte para o Carlos Augusto? Eu creio na palavra de Deus e eu creio que a morte, infelizmente, é triste, mas é uma passagem e creio na ressurreição em Cristo. E para finalizar o quadro aqui, o que é a vida para o Carlos Augusto? A vida é você realizar seus sonhos, né? Ter sonhos para correr atrás, com alegria, com fé que vai conseguir atingir seus sonhos. Isso é a vida. A vida é você buscar sempre o melhor para você, claro, para você que eu falo, sem pisar em cima de ninguém. Porque quando eu falo buscar para você, eu quero que também o outro esteja buscando a felicidade dele também. Um sem pisar no outro. E isso é o amor ao próximo. Você faz o melhor seu, eu faço o melhor meu, ele faz o melhor dele. A junção de cada um fazendo o seu melhor é o amor ao próximo. E dá toda como se fosse uma teia. Por isso que toda profissão é importante. Cada um faça o seu. Perfeito. Cada um faça o seu. Cada um faça o seu perfeito em prol do outro. E aí se torna uma colmeia. Muito bem. Olha, eu quero agradecer imensamente a tua vinda aqui, Guto. A gente se encontrou meio ao acaso lá na Vânia. Um abraço pra Vânia, inclusive, da Pano Um abraço Leve. pra Vânia da Pano Leve. Tava fazendo lá uma apresentação, né, em especial pro Dia dos Namorados. E a gente viu o teu trabalho e viu que era legal também reviver essa cena aqui através do projeto Unijuí FM Show. Por isso a gente te fez esse convite, você atendeu, está aqui hoje. Então tu tem uma história, um lastro já grande na música, com esse tributo ao Roberto Carlos, e espero que a gente tenha êxito lá no dia 20. E você que ouviu, tenho certeza, compre já o seu ingresso e não fique fora dessa grande festa, um tributo à Jovem Guarda lá no domingo 20 de julho. Além de te agradecer, Guto, eu quero, claro, que você termine cantando aqui pra gente mais 2 músicas. Vamos lá, eu quero agradecer logo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, fiquei muito satisfeito com o seu convite. Muita alegria ter estado aqui participando desse programa Encontro Casual. E reforçando o convite do Douglas, será uma festa maravilhosa. Quero com todos lá, hein? Porque vai estar vai estar os caras, vai estar todo mundo representando aquela Jovem Guarda, aquela época maravilhosa. Embora eu não vivi, mas foi maravilhosa. Vamos lá?
Vamos, o que a gente termina ouvindo aí mais duas? Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos. Nesse momento, tudo lá fora deixa ficar. Eu te proponho não dizer nada. Seguimos juntos a mesma estrada que continua depois do amor ao amanhecer. Ao amanhecer. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede que é pra não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Tá aí, o Encontro Casual fica por aqui, agradecendo mais uma vez o Carlos Augusto, que vai estar 20 de julho na nossa festa Jovens Tardes de domingo, um tributo à Jovem Guarda. Vamos lá, compre seu ingresso e participe do aniversário da Rádio Unijuí FM. Até lá!